Meninas, agora estamos retornando para a segunda parte do que? Da classe dos medicamentos. Então, agora é aquele momento que a professora vai ver, ó, vamos fazer aquela revisão. Eu vou começar compartilhando a tela com vocês. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Tá aparecendo o mesmo que a professora? Ó, então, vou começar a nossa aula com uma frase muito bacana que ela fala assim, ó. Se você está cansado de recomeçar, então pare de desistir. Às vezes, a gente precisa parar, tomar um fôlego para continuar, mas não desistir. Não importa o quão devagar você vai, eu sempre falo isso. O importante é que nós não devemos parar nunca, tá bom? Então, vamos fazer uma revisão do que a gente viu até agora há pouco, então? A classe dos medicamentos. Então, a pergunta é, o que diferencia? Como que eu posso saber para que cada medicamento serve? A resposta é a classe dos medicamentos, a função que cada medicamento exerce. Como eu mencionei anteriormente, olha lá, até agora a gente falou de alguns deles, ó, do item 1 até o item 17, nós vamos dar continuidade no item 17, que são os anti-inflamatórios. Então, só relembrando o que a gente falou até agora, antibiótico. Qual que é a função do antibiótico? Matar bactéria, destruir bactérias. Tem certo tipo de antibiótico que destrói bactérias e fungos. E lembrando bem a respeito do assunto que alguns antibióticos, eles são bactericidas, ou seja, matam as bactérias, e tem outros que eles são bacterostáticos, ou seja, eles evitam que as bactérias continuem se dividindo e causando doenças. Agora, eu prometi que nós vamos falar a partir de agora dos anti-inflamatórios. Um exemplo, vou perguntar aí e a Vitória vai me ajudar. Vitória, vamos supor que você vai lá, o seu cliente chega na farmácia e comenta com você que ele está com dor na garganta. Está com a garganta arranhando assim. O que ele deve tomar? Um antibiótico ou um anti-inflamatório? Me ajuda. Quero ajuda sua e da Mila. O que o cliente deve tomar quando ele está sentindo que a garganta está ali, ó, irritada? Me ajuda, Vitória. Anti-inflamatório. É um anti-inflamatório? E o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas quando ele chega na farmácia? Mesmo sabendo que antibiótico é somente com receita, ele vai na farmácia pedir o quê? Antibiótico. Inflamação, na sua opinião, é diferente de infecção? Não? Ou sim? Eu acho que é. É diferente? É. Qual que é a diferença? Vocês saberiam dizer assim? Não. Não? Vamos anotar bacana aí? Vamos pensar assim, ó. Eu vou e bato meu braço. Bati meu braço. O meu braço está infeccionado ou o meu braço está inflamado? Me ajudem. Inflamado? Ele está inflamado. Inflamado? Isso, ele está inflamado, porque eu bati ele, certo? Então, inflamação se combate com anti-inflamatório. Como que eu sei que a minha garganta está inflamada e não está infeccionada? Primeiro, dá calor, fica quente. Rubor, fica vermelho, incha, dá dor. E às vezes você perde a função. Por exemplo, tá com a garganta inflamada, você não consegue nem engolir. A sua garganta está inflamada, ela não está infeccionada. Infecção é quando um agente, uma bactéria, ou um vírus, um fungo, algo invade, tendo presença de pus. Antes da presença do pus, o pus quer dizer que algo está infeccionado, está cheio de pus ali. A bactéria, ela conseguiu invadir, entrou no nosso sistema de defesa e está matando ali na região os nossos soldados de defesa. Então, a presença do pus quer dizer que a bactéria está ganhando território. Guardaram bem isso? Então, se um local está com calor, está quente, inchado, com dor, não quer dizer que está infeccionado, quer dizer que está inflamado. E inflamação se combate com anti-inflamatório. Infecção tem pus, aí sim é o antibiótico. Guardaram bem? Porque, ó,
Tem anti-inflamatório, ele acaba com inflamação, que na presença dele tem o que? Corticoide. Então, isso quer dizer que esses hormônios, esses corticoides, eles são produzidos pelo nosso corpo, pela glândula suprarrenal. Em cima dos rins tem a suprarrenal. Então, isso é um corticoide. Ele é um anti-inflamatório não esteroidal. Então, como que é isso, professora? É difícil essa compreensão? Sim, ó. Guardem bem. Tem anti-inflamatório que é esteroidal. Isso quer dizer que dexametasona é um nome de um componente inflamatório que ele atua também ali para quê? Para reduzir, não dar retenção de líquido. O que o anti-inflamatório faz? Ele ajuda a amenizar dor, amenizar febre, edema, inchaço por algum motivo, ou pela dor de garganta, ou por uma batida, ou por algo assim. Esses são anti-inflamatórios hormonais, ou seja, são corticoides. Existem os não esteroidais. Exemplos mais vendidos na farmácia, que é o nimesulida, o cataflã. Então, tem diferença do que é esteroidal e do que não é esteroidal. Aí eu quero que você anota aí, ó. Eu sei que vocês duas são duas alunas muito aplicadas, muito bacana. Mesmo vocês, meninas, que não conseguiram assistir online, eu sei que vocês vão estar aqui no caderno nesse momento, anotando o que a professora vai falar, que é muito importante você saber. Um anti-inflamatório não esteroidal, o que isso quer dizer? Quer dizer que são fármacos que eles diminuem a substância álgica, ou seja, a dor no local. Ou seja, inibe uma substância também que ela é protetora do estômago. Ela protege o estômago e ela protege os rins. Ou seja, tem anti-inflamatório que ele agride muito o estômago. E tem outros, quando ele é não AINES, existem os AINES, que são os não esteroidais, e os esteroidais. Quando ele é esteroidal, esse AINES aqui, ele não agride. Tem alguns anti-inflamatórios que a pessoa toma, ela incha, ela fica toda inchada, dói o estômago, dá problema nos rins. É importante que quando o cliente está tomando um anti-inflamatório ou um antibiótico, o atendente orientar que ele aumente a ingesta de água. Essa é uma informação assim de ouro que a professora tem para passar para vocês, tá? Existe os antialérgicos. Não é todo antialérgico que dá o que? Soro. Antigamente, a gente ouvia muita expressão assim: ah, é só a pessoa tomar antialérgico dá sono, ela fica sonolenta. Bom, agora existe os antialérgicos de última geração. O que eles tratam? Eles tratam reação alérgica, urticária, rinite. Então, assim, resumindo, os que são de primeira geração. Dei alguns exemplos aí, ó. A hidroxizina é uma de primeira geração. O cloridato de fexofenadina. Esses medicamentos aqui, alguns, tipo dexametasona, ele é muito utilizado, só que ele é só sob prescrição médica. O Allegra, o Histamin, loratadina, conforme a professora está mostrando aqui para vocês, eles são antialérgicos que eles não precisam de receita médica. É aonde entra o papel do atendente de farmácia. Explicar lá para o cliente o seguinte: quando um antialérgico ele é glicocorticoide, que é o exemplo que eu falei da dexametasona, tem que passar pelo médico. O Allegra, que é aquele de ordem pediátrica, a criança tá com aquele narizinho coçando, irritado, é dado o Allegra. O Histamin, você percebe que é muito parecido a ação dele, só que tem um detalhe. Não pode ficar, não é porque não precisa de receita médica que pode ficar tomando sem nenhum critério. É isso que eu ia falar para vocês. Então, desloratadina ou loratadina, por mais que ele seja um medicamento que é para coceira, tá espirrando demais, tá coçando, o nariz tá estranho, tá aquela sensação esquisita que você não sabe o que é, loratadina. Então, existem 3 tipos, não é todo antialérgico igual,
Assim como a professora explicou para você, não é toda alergia que é igual. Então, não é qualquer medicamento, toma Alegra. Alegra, na verdade, é marca. Toma cloridrato de fexofenadina. Toma o Histamin. Então, precisa ver qual é o motivo dessa alergia. É pó, é poeira, é agora a época do inverno, é pelo de animal. Às vezes é coberta, trocou de coberta. Outra classe de medicamentos são os antidiarreicos. Esse aqui eu quero uma retenção especial. E daí, vocês vão dizer assim para mim, professora, medicamento que trata de diarreia, a gente pode orientar o cliente a tomar. Só que eu pergunto, agora vem aquela pergunta que eu vou desativar o microfone de vocês para que vocês possam participar. Vitória, eu posso dar um medicamento para o cliente, cortar a diarreia dele, sem ele passar pelo médico? Não. Não. Posso? Não. Mas é uma diarreia comum, Vitória. Vamos supor, é um final de semana, chega lá na farmácia o cliente. Imosec é marca, né? Imosec é um dos que mais os atendentes dá para os idosos parar a diarreia. Pode parar a diarreia? Não. E por que a gente não pode dar para o cliente um medicamento para parar a diarreia sem passar pelo médico? Porque se tá saindo é porque precisa sair. E se você tomar algum Eliminar. vai dar problema? Sim. Com certeza, né? Então, é muito bacana que vocês estejam cientes que a professora sempre fala sobre isso. Esse medicamento aqui, o Caomagma, ele é muito importante ali para recuperar a consistência do bolo fecal. Só que é o seguinte, precisa saber realmente qual é a origem dessa diarreia desse cliente. Vamos supor, antigamente, eu não sei se vocês vão lembrar, você ia no cachorro quente, era aquela maionese caseira. Ai, que delícia a maionese caseira. Só que daí, o que começou a acontecer? Muitos locais, eles começavam a comprar ovo em promoção. Sabe aqueles ovo rachado? Vende muito na feira ovo rachado, porque ele é mais barato. E aí, sabe qual que é o prejuízo que pode trazer? Ficar utilizando, fazendo maionese com ovo rachado, tem uma bactéria chamada salmonela. Essa bactéria, ela ama se reproduzir em ovo rachado. E ela causa diarreia. Se os fiscais, as autoridades sanitárias passaram, autoridades sanitárias não, corrigindo, os fiscais da vigilância sanitária passaram os lanchinhos e começaram a multar. Sabe por quê? Porque essa maionese, se não for bem conservada em geladeira, ficar para fora muito tempo, e já for utilizado o ovo rachado para fazer ela, é fatal que vai dar diarreia. Floratil é marca, né? Na verdade, esse nome que está aqui é para a pessoa toma para restabilizar ali o quê? A flora intestinal. Gatorade também pode? Também pode. Quando o cliente está vomitando e tendo diarreia, você vê, o Imosec é só com venda médica. O Floratil não é tanto, por quê? Até que se consegue, agora em época de pandemia principalmente, até que se consegue marcar um retorno com o médico ou na emergência, a pessoa desidrata muito rápido. Então, os antidiarreicos não é vender para o cliente medicamento para acabar com a diarreia. É você saber que o antidiarreico também, ele tem que ser, tem alguns que eles são só sob prescrição médica, tá? Emolientes. Os emolientes, eles funcionam para lubrificar a mucosa ou pele. Eu trouxe um exemplo aqui para a boca. Manter a boca sempre hidratadinha, bonitinha, certinho, para não haver rachaduras nem fissuras dos lábios, a manteiga de cacau. E existe o Cerumin. O Cerumin é uma marca de medicamento de uso otológico, que é quando o cliente está com muita cera no ouvido para amolecer. Ele é um produto emoliente. Produtos otológicos, a palavra otológico quer dizer que é relacionado ao ouvido. Então, trouxe um exemplo aqui de uma marca de um medicamento otológico, que ele cessa as dores do ouvido e geralmente são associados à infecção. A outra classe dos medicamentos, os antieméticos. O que é essa palavra estranha, diferente aí? Tudo que quer dizer emético está relacionado a vômito. Então, os antieméticos, eles aliviam e impedem ali os sintomas
ânsia de vômito. Lembrando bem que a professora falou que tanto o vômito quanto a diarreia é o quê? É uma defesa do nosso organismo. Então, o nosso organismo, ele tende a expulsar tudo aquilo que não faz bem para nós. Um dos mais vendidos lá, quando a pessoa vai viajar, costuma ficar com o estômago ruim, é o Dramin, que também é um nome comercial, né? Na verdade, a droga é um nome diferente, desculpa, o fármaco. E o Plasil também, é cloridrato de metoclopramida. Então, antiemético é a mesma coisa que medicamento para vômito. Disfunção erétil. O que é isso? É um medicamento que é usado. Tem casos quando o cliente tem um aumento da próstata ali, ou por um câncer, ou por uma hipertrofia, ele usa medicamento para disfunção prostática. Então, disfunção prostática não é a mesma coisa que disfunção erétil, tá? São coisas diferentes. É o finasterida. O finasterida, então, é um medicamento para disfunção da próstata. Miorrelaxantes. Essa é uma classe de medicamentos muito interessante você saber, que inicialmente, na aula anterior, a professora falou para vocês sobre os relaxantes musculares. Relaxante muscular ou miorrelaxante é muito parecido. Olha aqui que interessante. Mio é de músculo. Tudo que começa com a palavra mio quer dizer músculo. Relaxa a musculatura esquelética. No nosso corpo, tem 3 tipos de músculos principais, como eu mencionei, né? O que agem a nível desse músculo, que você tem controle voluntário. Um dos mais vendidos na farmácia lá é o Dorflex. Dorflex é marca, lembrando que dentro dele tem analgésico e relaxante muscular. Agora, uma atenção especial que eu quero que vocês anotem é o seguinte: se esse cliente tiver alergia de dipirona, Dorflex é uma marca, como eu falei. Dentro do Dorflex tem o quê? Dipirona. Se o cliente tem alergia à dipirona, então tem que encontrar ali uma alternativa de oferecer a esse cliente uma opção de um outro medicamento que seja um relaxante muscular, que tenha nele a presença do paracetamol, que é um outro nome de fármaco, que é analgésico. Citrato de orfenadrina é o principal componente que tem dentro do Dorflex. O que é importante saber sobre ele? O excesso do uso do relaxante muscular, por mais que você vê aqui, ó, olha, observe essa embalagem. Você vê que não tem aquela tarja dizendo vendo sua prescrição médica, mas não quer dizer que não tem que ter orientação. O excesso desse medicamento, ele intoxica o fígado de uma tal forma, o uso excessivo pode até ser letal, ou seja, pode levar à morte. Então, depois, com muito carinho, após terminar a aula, pesquisa ali um pouquinho, estude um pouquinho sobre o citrato de orfenadrina. Ele é um relaxante muscular que deve ser utilizado com moderação. E existem os miorrelaxantes periféricos, ou seja, Pacuron é marca. O brometo de pacurônio, ele é utilizado muito em centro cirúrgico, ele não é vendido muito em farmácia. É em farmácia hospitalar só, tá? Farmácia comercial, não. Vermífugos. O que o vermífugo faz? Ele é um medicamento que combate o quê? Verme. Ou seja, é para mandar embora, destruir ali a expulsão, ou seja, por eliminação pelas fezes, tá? Vocês podem ficar tomando assim por conta própria? Não, não pode. Existe os tricomicidas, combate infecções causadas por tricomonas. Tricomonas são doenças que podem ser pegas na relação sexual. Tem que ter uma atenção muito especial. Por quê? A venda desse medicamento é sob prescrição médica, ok? Continuando ainda, os antiulcerosos. O que um antiulceroso faz? Ele ajuda ali a tratar as úlceras, principalmente quando o cliente ele toma muito medicamento. Um dos mais vendidos ali, de última geração, o omeprazol, tem pantoprazol. O cloridrato de ranitidina é um dos mais antigos que é utilizado na área hospitalar. O omeprazol, então, o que ele faz, ou a ranitidina? A função dele é atuar no tratamento de esofagite, refluxo,
quando a pessoa pode estar com hemorragia na parte tanto do estômago quanto do intestino. Uma atenção especial é que esses anti-ulcerosos, ele vai ajudar ali a prevenir, só que você tem que orientar o cliente que tem que ser sobre acompanhamento médico, sabe por quê? Ele sempre, um medicamento, ele vai arrumar uma coisa, mas ele pode ser prejudicial por até 3 ou 4 sintomas diferentes, tá? Então, é você que vai fazer a avaliação do custo-benefício. Então, seja omeprazol, pantoprazol, cimetidina, ranitidina, todos eles são classes de medicamento anti-ulcerosos. O que mais que tem lá na farmácia? Colírios, pomada oftalmológica. Normalmente, nosso cliente associa que medicamento nos olhos é mais só colírio. Não, tem pomadas também. O que elas fazem? Elas combatem, tipo, alergia, inflamação, doenças que dão na região do ocular. O que é interessante é que o colírio é uma via de administração que ela não deve ser usada por uso prolongado. O colírio, ele é o quê? Ele vai ajudar nesse tratamento, quando ele é líquido, orientar para o cliente, ele não ficar colocando o dedo, ou quando for utilizar, sempre lavar muito bem as mãos, abrir, pingar, não encostar a pontinha. Quando é pomada também, não deixar encostar a pomada na infecção ou próximo aos olhos, tá? Outra classe dos medicamentos são os broncodilatadores. O que eles fazem? Eles, como o próprio nome está falando, ele dilata o quê? Os pulmões. Ou seja, ajuda na expansão. Naquele cliente que tem problema de asma, bronquite. Depois, com muito carinho, vocês vão anotar aí. Berotec. Berotec é uma marca, é um nome. É o bromidrato de fenoterol. Um outro que às vezes os profissionais associam é o Berotec e o Atrovente. Tem o bromidrato de fenoterol e o brometo de pratrópio. O Atrovente é o brometo de pratrópio. Então, esses broncodilatadores, eles devem ser usados todos com muita moderação. Se o médico foi lá e colocou na prescrição 10 gotinhas de Berotec, são 10 gotinhas. Se falou 5, foi 5. Não é porque eu tô com muita falta de ar, eu vou aumentar. Não dá. Sabe por quê? Da taquicardia. O que é isso? O coraçãozinho começa a bater ali, parece que vai sair na boca. E pode causar parada cardíaca. Existe a aminofilina. A ação dela é mais lenta. Então, tem ela para ser usado via oral também. Mas, enfim, o que é importante você saber? Broncodilatadores tem que ser uma área de medicamento, uma classe de medicamento que deve ser muito cuidadosa a utilização dela, somente se for crianças, tá? Antitussigênios, ou seja, medicamento para tosse. Agora que a gente vai entrar no inverno, as farmácias aumentam muito a venda dessa classe de medicamentos. Eles estão lá para reduzir a tosse. Mas o que a professora Evelyn quer que você deixe destacado aí na sua apostila? Para quem vocês estão com a apostila na mão, está acompanhando a professora, está anotando seu caderno, página 70, tá? Existem vários tipos de medicamento. Por quê? Primeira pergunta, quando o cliente chega lá para o Símbio, falar que é um xarope, um medicamento para tosse, é saber a origem dessa tosse. Pergunta lá para o cliente. Então, anotem aí, qual que é a pergunta que você deve fazer para o cliente? Essa tosse da senhora é seca? Parece que está irritando a garganta da senhora? Ou essa tosse é com catarro, ela é produtiva? Por quê? Se essa tosse é seca, irritativa, é uma tosse alérgica. Então, é alergia. É um medicamento, um exemplo aqui, tá? O dexametasona, mas ele deve ser usado, essa classe de medicamento, só com orientação médica. Tá com catarro, tem que ser expectorantes, um medicamento que... Porque se for irritativa, é histamina, é alergia. Se for com produção de catarro, o que você vai usar? O guaco, o mel, vai usar xaropes que aumente a expectoração e a retirada desse catarro do pulmão, tá? Existe ainda a classe dos digestivos. O que é isso? Os digestivos é toda vez que a pessoa come algo que não fez bem, percebeu que o fígado não vai ficar bom, que o pâncreas ali pode não funcionar corretamente, é os digestivos. Quando que o cliente vai usar?
comer uma dobradinha, uma feijoada, um alimento mais pesado, ele vai procurar ali a farmácia. Porém, todavia, no entanto, um alerta que eu quero que você saiba, eno é marca. O que tem dentro do eno? Bicarbonato de sódio, carbonato de sódio. Esses são dois componentes que eles, com uso excessivo, começam a causar problema nos ossos. Lembra que eu falei na aula anterior? Osteoporose. Como a professora não gosta de ser portadora de má notícias, eu quero que você seja aquele atendente exemplar que oriente para o seu cliente, que esse não é um medicamento que deve ser um uso contínuo. É esporádico, tá? Eu estou aí com muito carinho. Outra classe de medicamentos são, já falamos dos anestésicos, são os antidiabéticos. O que é isso? Já mencionado anteriormente, mas eu vou fazer ali uma revisão na sua mente, sobre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, insulino dependente, é uma doença autoimune, é o próprio corpo que reage e o pâncreas não funciona de forma alguma. Fígado, pâncreas e vesícula biliar são os 3 órgãos que são anexos ao sistema digestório e eles são responsáveis pela metabolização de alimentos. O fígado, além de alimento, alimenta e medicamento. Agora, o pâncreas, alimenta e medicamento. Se o cliente for diabetes tipo 1, insulina. Não fez o tratamento corretamente, ele passa a tomar a insulina e, às vezes, tem que associar a um hipoglicemiante. O que é esse nome? Um antidiabético. É um medicamento para ajudar ali no funcionamento. Clientes que têm diabetes tipo 2, ou seja, diabetes crônica, ali há anos esse cliente faz tratamento, eu gostaria que você destacasse esse nome. Cloridrato de metformina. Existe ele de 500, de 800 miligramas. Ele é um hipo, tudo que é hipo é baixo, glicemiante. É para abaixar a glicemia. Ou seja, esses medicamentos vão controlar os níveis de glicose no sangue, para que o cliente não tenha as lesões que são causadas pelo mau controle do diabetes. Tá bom? Isso aqui, eu vou voltar a falar. Coloca uma estrelinha pisca-pisca aí que a professora gostaria de uma atenção muito especial sobre essa classe de medicamentos, que é uma das mais vendidas na farmácia, tá bom? Anticolesterol. Então, infelizmente, os maus do século é o quê? Hipertensão arterial, diabetes e colesterol. O que um anticolesterol vai fazer? O nome está falando. Vai reduzir os níveis de gordura no sangue. Um dos mais vendidos na farmácia é a civastatina. Outra classe, antiglicerídeos. Por quê? Colesterol não é tudo igual, tá? Existe colesterol total, existe o HDL, o LDL e o triglicerídeos. Triglicerídeos é um tipo de colesterol que ele causa obstrução na parede da artéria. Um exemplo do medicamento que trata, o nome do fármaco, chama-se fenofibrato. Antihipertensivo. Agora eu vou trazer uma informação legal para você anotar aí sobre os antihipertensivos. Não é todo mundo que tem problema de pressão arterial que o tratamento é da mesma forma. Como assim? Tem certos tipos de antihipertensivo que eles têm diuréticos associados. O que isso quer dizer? Normalmente, se o seu cliente tem problema de pressão alta, ele vai tomar o medicamento de pressão alta e vai tomar o quê? Um diurético associado. Mas isso não é por conta própria, e nem nós, profissionais, não são todos, são apenas a área médica que pode estar alterando aí ou indicando o uso do diurético, tá? O que vocês têm que saber? Tem diurético que ele é tiacídicos, tem diurético que ele é tem antihipertensivo que ele é antagonista do cálcio, beta-bloqueadores, iniciadores de ECA e bloqueadores de receptor. Professor, o que eu preciso saber disso? Que cada antihipertensivo é de uma forma e que você não deve mudar aquilo que o médico põe na receita, ok? Alguns exemplos aqui que a professora pode dar para você de nomes de medicamento são o captopril, a losartana, o hidroclorotiazida é um diurético, que ele é associado ao antihipertensivo. Continuando ainda, o que são os diuréticos? É como eu mencionei, o cliente que ele tem pressão alta, ele vai tomar quem? O antihipertensivo e o diurético que é associado. Por quê? O que é isso? Esse diurético vai ajudar ali no tratamento, ou seja, precisa-se do diurético
para ter um bom funcionamento da pressão alta. Um exemplo é o furosemida, como eu já havia comentado com vocês anteriormente, volto a repetir. É só o furosemida que existe, professora? A resposta é não. Nós vamos parar aqui agora na classe dos diuréticos e na próxima aula nós vamos dar continuidade falando dos medicamentos, das classes dos medicamentos, e vamos falar também, sabe sobre quem? Nós vamos falar sobre como é que eu sei o que diferencia os tipos de medicamento. O que é um medicamento homeopático? O que é um medicamento alopático? O que é isso? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. É muito importante você saber que tipo de farmácia. Existem as farmácias convencionais, existe farmácia específica. Tem farmácia que é só de homeopatia. Mas se você não souber o que é homeopatia, de repente não vai te chamar tanta atenção. Então não falta aula que vem, não. Mesmo horário, nós vamos estar aqui dando continuidade até uma segunda ordem sancionada ali pelo governo do estado. Vamos estar falando de medicamento similar, medicamento genérico. No grupo, a professora vai colocar um trabalhinho que eu gostaria que vocês fizessem, mas daí a gente comunica em uma outra situação, eu vou colocar lá no grupo. Porque assim, até agora, o que nós falamos? Nós falamos de classes de medicamentos. Nós falamos de vários medicamentos e principalmente sabendo que o que muda um medicamento do outro, o que faz a ação, todo medicamento é igual? A resposta é não. Eu gostaria que você soubesse citar ali pelo menos o nome de 3 analgésicos, porque são classes de medicamento que não precisam de prescrição médica. Gostaria que você desse uma olhada com muito carinho o nome de 3 anti-inflamatórios não esteroidais. Ah, professora, eu não sei. Você vai anotar aí para você ler. O que é algo não esteroidal? Vai pegar ali o nome de 3 medicamentos. Leia, isso é um complemento dos seus estudos. É muito importante para a sua atuação no mercado de trabalho. Está quase acabando a nossa aula. Daqui a pouco a professora vai colocar lá no grupo a aula, vai colocar atividade correspondente a essas aulas. O que a gente falou de classe dos medicamentos? Para que serve um antiespasmódico? Cite o nome de 3 medicamentos analgésicos. Como que eu sei para que serve um antiflatulento? Então, a professora vai realizar perguntas ali para saber se você prestou bem atenção na aula, tá bom? E vou deixar essa frase aqui para vocês pensarem sobre ela, que a atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Vou desativar o seu microfone, Mila, o seu, Vitória, e gostaria de saber, classe dos medicamentos que nós falamos hoje nas aulas, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Não? Não. Ficou, Mila? Ficou, Vitória? Não. Ok. Pode perguntar. Qual que é a dúvida que você ficou? Eu não fiquei. Ah, não ficou? Ah, entendi que você tinha ficado. Ó, então, a professora vai interromper o compartilhamento de tela e falar para vocês obrigado pela participação. Que bom que deu certo vocês estarem assistindo a aula. Espero que ela tenha sido proveitosa.